o que fosse diferente. Eu queria fazer uma pós-graduação para eu voltar para o mercado, mas algo que fosse diferente, né, do padrão, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo que tivesse um sentido, uma estrutura, enfim. E eu me encantei com a proposta da Unipaz e me matriculei na pós-graduação, que é um curso de 2 anos. E eu fui da turma 4. Hoje a Unipaz está com a turma 10 em curso, né? E vamos lançar a turma 11, né? E então, assim, para mim foi maravilhoso encontrar. É como se eu tivesse voltado para uma casa da onde um dia eu saí e com várias pessoas que tinham muito em comum, e aí descobri muitas coisas lá. E depois que me formei, me deu um sentimento assim, nossa, eu não queria ir embora daqui. Gostei muito de estar aqui, né, com essas pessoas, com esses mesmos propósitos, com essa cultura de paz como base. E aí eu acabei ficando, eu tive o privilégio de ser convidada pela Nelma e pela equipe para integrar a equipe e acabei estando lá no conselho da Unipaz, na equipe pedagógica. Lá é assim, né? Você vai entrando um pouquinho, quando você vê, você está, né? É. A gente se envolve muito. Isso, a Fernanda e a Ana, que aliás foram elas que fizeram aqui a ponte entre nós, né? Então foi resumidamente isso, né? Eu vou comentar uma coisa. Vocês me convidaram para fazer uma palestra. Uhum. E aí eu estava preocupado. Eu sou meio doido, assim, com palestra, tal. E não tem aquele espaço. Chamou de delícia, tem uma harmonia tão gostosa, né? Então, parabéns, olha, muito legal. Sim. E quantos anos você está lá já na Unipaz? Bom, entre o meu curso e até agora, acho que já deu uns 6 anos, né? E depois que eu me formei, eu me tornei estagiária de uma outra turma, porque lá a cada ano inicia uma turma nova. Como o curso dura 2 anos, as turmas às vezes tem uma no meio, a outra acabando, a outra começando, e assim vão. E depois a Nelma me convidou para eu cuidar de uma das turmas, que a gente chama focalizar, né? Então, eu me tornei focalizadora de uma das turmas e acabei ficando lá mais 2 anos. A minha turma se formou. Essas pessoas, algumas já estão lá também na nossa equipe. E é assim que a gente vai construindo a Unipaz, né? A gente vai construindo desse modo. As pessoas vão, descobrem tudo aquilo, vivenciam tudo aquilo, acabam... eu não usaria o termo comprando a ideia, porque isso é um termo muito sem sentimento, mas acho que a gente se envolve mesmo e acaba fazendo parte da Unipaz e construindo a Unipaz, né? É. Legal. Bom, estamos falando Unipaz. Eu acho que é um nome tão pequeno, mas tão forte. Eu gostaria que vocês duas aí, Nelma e Cláudia, me contassem um pouco dessa história, contassem essa história para as pessoas que estão nos assistindo sobre a Unipaz. Bom, Unipaz é a Universidade Internacional da Paz, né? Nós nascemos em 1987, em Brasília. O fundador foi um educador e um psicólogo francês, Pierre Weil. Ele trouxe a psicologia transpessoal para o Brasil. Na verdade, toda a construção da Unipaz, ela foi sonhada, ela foi construída pelo Pierre e mais 2 franceses, né, uma mulher e um outro homem, na França, mas ela nasceu no Brasil. Nasceu em Brasília. Na verdade, nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil, né? E a grande proposta, a Unipaz tem como missão, nossa missão é educar para a paz. Então, nós somos uma escola de educação para a paz. E quando o Pierre constrói toda essa metodologia, toda essa proposta, né, de educação, ele parte do princípio que, para a gente ter paz, a gente precisa integrar em nós 3 ecologias. Que a primeira ecologia é a ecologia individual, ou seja, a minha relação comigo mesmo, que é onde tudo começa. Ou seja, eu me conhecer, eu me reconhecer, eu entrar em contato com aquilo que faz sentido, com as minhas sombras, com quem eu verdadeiramente sou. O autoconhecimento? Autoconhecimento.
processo de autoconhecimento, de autorreconhecimento, de olhar para essa nossa história, de olhar para você como esse ser inteiro, né? Que gosta e que não gosta das coisas, que ama e que não ama, ou seja, na sua inteireza, né? Olhar verdadeiramente para você e reconstruir a tua história ou os teus comportamentos, se assim for o caso. Que legal. Né? Então, a primeira relação com o mundo quando eu me transformo, a primeira relação que eu tenho com o mundo é através de mim. Então, se eu quero construir paz, eu preciso achar a paz em mim. Porque a gente não faz paz externamente. Você muda você que você muda o mundo. Exatamente. É a partir da minha transformação que eu transformo o outro. É isso aí. Né? Essa é a primeira ecologia, integrar todos esses aspectos em nós, isso que é nosso. Uhum. A segunda ecologia é a ecologia social. A minha relação com os outros seres, a minha relação com o outro ser vivo. Né? Então, assim, como é que é essa minha relação? É olhar para isso, como são as dinâmicas, as minhas dinâmicas de convivência, como eu me relaciono na minha família, como eu me relaciono nos meus ambientes de trabalho, como eu me relaciono nas minhas redes. Né? Entendi. E a terceira ecologia que a gente trabalha é a integração da ecologia ambiental. Então, hoje, nós destruímos a natureza porque nós não nos sentimos parte dela. Em algum momento a gente se fragmentou. E a gente, quando alguém nos pergunta onde é que está a natureza, a gente sempre aponta para algum lugar fora de nós. Mas não é verdade. Né? Isso tudo é presente, né? Exatamente. Então, assim, a proposta é integrar essa natureza, olhando para a minha natureza essencial. Né? Conviver com a natureza. Então, quando você vai lá no Unipaz e sente que o ambiente é legal, a proposta do jardim faz parte desse ambiente de aprendizagem. Né? Você mexer na terra faz parte de você criar vínculo com a natureza. Você plantar uma erva e cuidar disso faz com que você crie vínculos. Isso é muito legal, né? Porque cria uma harmonia, na verdade. E você começa a conviver melhor, né? Porque esse mundo que nós vivemos hoje, ele é muito maluco, né? Sim. Imagina em São Paulo, né? Essa energia toda que a gente tem, né? Essa correria toda que a gente tem. Então, assim, isso mexe com a gente, isso mexe com o nosso organismo, nós somos parte disso. Então, como é que a gente faz para se reequilibrar? Né? E isso é super importante, porque o reequilíbrio, ele permite que você se reposicione na sua vida profissional, pessoal e familiar, em tudo que você vai fazer, né? Então, não existe sucesso, na minha opinião, e nos trabalhos que eu faço, não existe sucesso profissional e fracasso familiar. Os dois estão juntos. Sim. E eu já percebi isso. Você acha verdadeiro isso? Eu estou aqui ouvindo vocês e vem as ideias, né? Uma dos motos da Unipaz, uma das bases da Unipaz é a transdisciplinaridade, né? E é justamente isso, perceber que a gente não é fragmentado, separado, né? A transdisciplinaridade é algo assim desafiante, porque a gente foi educado nesse paradigma cientifista, né? Que é importante, que é necessário, mas que separou tudo, né? Pôs tudo em compartimentos e a gente meio que ficou separado de nós mesmos, do outro, da natureza, como a Nelma mesmo disse. Então, lá a gente tenta, nesse curso, reconstruir, né, ajudar que cada um reconstrua essa unidade. Né? E isso vai trazendo o equilíbrio interno. E, a partir do equilíbrio interno, a gente vai conseguindo construir também melhor um equilíbrio familiar e social e no trabalho. E lá no curso a gente recebe pessoas de várias áreas profissionais, né? Então vem gente de saúde, gente da área de educação, gente da área de empresa, gente da área de banco. Não tem relação com psicologia, não necessariamente, né? Você não precisa ser necessariamente de uma área ecológica ou de uma área de psicologia. As turmas são muito interessantes, porque justamente, geralmente começam 40, 30 pessoas, conforme a turma, e de áreas bem distintas. Mistura né? tudo.
E aquilo traz uma mistura muito interessante, E dá né? certo? E dá muito certo. Porque essa mistura é maluca, Nossa, meu. porque além das contribuições de cada um, né, depois se formam as parcerias e novas ideias, e as pessoas às vezes vão para novos trabalhos a partir daquilo. Dá um caldo ali bem interessante. É bem Que bom. legal. Uma das nossas premissas é mudar o mundo, é mudar o olhar. Né? Então, assim, um olhar que amplia e não que reduz, né? Então, quando a gente mistura, tudo é nas relações que eu aprendo. Então, é no encontro que eu aprendo. Então, quanto mais diversidade nós tivermos, maior é a possibilidade de ganho de aprendizagem, né? Com Então, numa certeza. abordagem transdisciplinar, que é essa abordagem da transdisciplinaridade que a Cláudia estava dizendo, a gente considera que o outro, que eu aprendo pelo outro, inclusive. Que algo que você traz, Verdade. que ainda estava no meu inconsciente, com o fato de você trazer isso, faz com que, opa, eu entendi. Eu trouxe agora para o meu consciente, porque isso estava em algum lugar que eu ainda não conseguia trazer, mas que alguém trouxe. E quando alguém trouxe, eu associo. Eu não sei se eu vou falar alguma coisa que está fora do que vocês estão falando, mas assim, o aprendizado, ele pode ser o aprendizado daquilo que você está alinhado com seus princípios ou não. Mas é sempre um aprendizado, é isso? Sim. Eu acho que justamente a diversidade, né, que faz esse caldo ser mais bacana, né? Porque a nossa tendência é ser rígido, é estar nas nossas certezas, né? E ali as certezas são desconstruídas, né? Tanto é que cada seminário é dado por um facilitador diferente. Então, são 24, 25 seminários. Cada vez que o aprendiz for lá, ele vai encontrar uma nova pessoa ali na frente, que a gente não chama de professor. Ele é um facilitador, ele está ali para que o processo seja despertado dentro de cada pessoa. E é feito muita vivência também, e é trabalhado além dos conteúdos interessantíssimos, desde física quântica até dança circular, aí vai um pouco para a área filosófica, um pouco para a área científica, um pouco para a área que pega mais o físico, que tem também os nossos médicos que dão as palestras ali. Que legal. Então é tudo muito interessante. A gente fala que é uma pós-graduação que não te especializa em nada, ao contrário, ela te abre um leque assim incrível e amplia a visão, Ela né, te dá de quem opções, passa na por lá. verdade, né? Muito. E aí você começa a entender que a diversidade é muito mais interessante do que você ficar ali só naquelas tuas certezas, né? E o interessante disso tudo que vocês estão falando, quando você abre essas opções, na verdade, você está entrando dentro daquele poder seu de escolha. Exatamente. Isso é maravilhoso. Esse é o grande livre-arbítrio, né? Porque Que a gente nós- possa fazer escolhas, né? Porque, na verdade, eu vejo, e não é uma crítica, pelo amor de Deus, cada um tem que fazer o seu melhor, né? Formam líderes, formam alta performance, formam um monte de coisa. Mas não chega naquele ponto de a pessoa ter o autoconhecimento, identificar e falar, eu sou ruim nisso, cara. Como é que eu vou sair disso? Antes de fazer qualquer coisa e envolver pessoas. Então, eu me deparo muito com empresários que muitas vezes eles fazem comentários dos funcionários, dos colaboradores, mas o problema é eles. E quando eu falo isso, eu já perdi contrato por causa disso, né? Mas eu não posso mentir, porque a hora que você transmite algo bom para alguém, esse cara vai te retribuir com isso. A gente confunde muito a questão liderança e chefia, liderança e cargo. Né? Hoje a gente considera que ter um cargo é ter a possibilidade de liderar, mas liderança não está relacionada a cargo. Não. Quando eu tenho cargo, eu tenho a possibilidade de liderar. Se eu estou liderando é outra coisa. É isso aí. Porque eu posso estar simplesmente mandando porque eu tenho um cargo hierárquico que me possibilita isso, né? Mas a liderança, ela nasce no exemplo, pelo que eu sou. Então, a gente não lidera pelo que eu falo.
é pelo que eu faço, na prática, no dia a dia. Então, nossos grandes líderes empresários, esses empresários que a gente chama de líderes, né, nossos grandes líderes, se preparam com todas as técnicas, com todas as ferramentas que tem hoje à disposição no mercado, porque temos. Mas o fundamental lá dentro... Se ele não trabalhou ele. E aí eu aplico, eu falo o que precisa ser feito, mas eu não faço o que precisa ser feito. E aí eu boto as missões na parede, boto tudo lá, os nossos valores da empresa, mas aquilo está só na parede e ele não introjetou. E quando ele não introjetou isso, ele não faz aquilo. E aí ele acha que ele educa pelo que ele fala. Nós educamos pelo que nós somos. É verdade. Então, assim, nós temos a missão de formar líderes na Unipaz, líderes reconhecidos como esses agentes de transformação. Então, pessoas que inspiram outras pessoas a fazerem, a concluírem, a mudarem, a transformarem, a botarem um projeto em ação, né? Mas que esse líder inspire, né? E reconhecendo que a liderança muda de mão. Então, assim, que a liderança não está relacionada a cargo. Quem é a pessoa que está com o bastão de fazer esse projeto acontecer. E isso que você está falando, né, ele é tão importante. E a gente vê assim, um dia eu estava tendo um momento de reflexão desses malucos, assim, né? Eu falei, pô, pai e mãe, cara, como é importante isso. Porque pai e mãe, eles dão o exemplo. E daí vem a grande formação, né? Hoje nós temos um problema, né, que está complicado. E culpam um monte de gente, mas não olham para dentro de casa para ver aquilo que deveria ter sido feito e não foi feito. Né? Então, eu concordo plenamente. É por exemplo. Exatamente. E os grandes líderes que eu tive a oportunidade de passar, pessoas extremamente simples, sempre por exemplos. Legal. Unipaz, é só em São Paulo que tem outros locais? Nós temos 14 unidades no Brasil. Essas 14 unidades são ligadas a uma fundação, que é a mantenedora, Fundação Cidade da Paz, que fica em Brasília. Brasília. Isso. E a gente é uma rede, a gente faz parte de uma rede internacional para a cultura de paz. Nós somos uma escola de educação para a paz, que tem como foco formar pessoas, agentes de transformação de realidades, agentes promotores de cultura de paz, que possam, a partir de seus exemplos, a partir dos locais de suas atuações e ações, transformar a cultura na qual ela vive. E caminhar para uma cultura de paz. Você comentou alguma coisa que quem trouxe essa ideia, né, foi um francês. Sim. Existe alguma ligação hoje com a França, alguma coisa ou não? Ou está tudo no Brasil? Não. Nós temos uma unidade na França, né, um polo na França, um em Portugal, um na Argentina e um na Suíça. Olha só. Na verdade, esse francês, ele foi convocado para a Segunda Guerra Mundial. E ele, quando convocado, era jovenzinho, né, nos seus 18, 19 anos, ele se recusou a pegar na arma. Tudo que ele não queria ir para a guerra e pegar numa arma. Então, ele foi convocado pela Cruz Vermelha. Né? Como ele não quis, se recusou a pegar em armas, ele atuou na Segunda Guerra dentro da Cruz Vermelha. E durante um caminho, durante a guerra, ele caminhando por uns trilhos, ele tem um desses sonhos lúcidos que a gente tem, um dia quero montar alguma coisa, né? Ele sonhou que se existe tantas escolas de guerra, porque não existe escolas de paz. Olha que reflexão. E o sonho dele foi, eu vou montar uma escola de paz. Né? E essa escola de paz nasce, então, quando ele tinha 60 anos aqui no Brasil. Ele é vivo ainda ou não? Não, ele já, em 2008, ele fez a passagem. Já fez a passagem dele. Uhum. Legal. Cláudia,
Me conta o que você faz lá. Você é uma facilitadora, é isso? Eu cuidei de uma das turmas, que foi a turma 7, né? E aí é engraçado porque parece que a gente vê assim, igual criança, filho que você vê crescer e depois vai indo embora. Então eles se formaram já, né? É um ciclo que se encerrou. Mas eu sei que eles estão, cada um dentro da sua área profissional, levando muito do que aprenderam lá na Unipaz, vivenciaram, na verdade, né? Aquela riqueza toda do que tem ali, a modificação interna de cada um. E passada essa turma, eu continuo ali na equipe pedagógica. E o gostoso lá da Unipaz é que a gente vai sempre construindo, né? Cada vez mais, inclusive exercitando entre nós mesmos, fazer uma gestão circular, né? O desafio da gente ter ali também as questões que a gente tem que cuidar, como em qualquer instituição, né? Mas de um modo que a gente realmente aplique isso tudo que a gente vivencia lá, né? Então, é um desafio constante, uma construção constante, e aí também a gente faz um pouco de tudo que precisa, né? Então, vem um projeto novo, a gente vai, né? A Nelma fala, quem vai abraçar? Quem vai ser o pai e a mãe desse projeto? E aí a gente vai fazendo e construindo. E você, por exemplo, esteve lá com a gente, nos deu a honra da sua presença, né? No projeto Cultivar, que é um dos projetos que a gente tem lá, que é a casa aberta ao público, em palestras que são feitas às terças-feiras, né, à noite. E aí a gente convida pessoas, né, das mais diferentes áreas para estarem lá com a gente, né? Esse curso que vocês estão falando, é todos os dias? Ou como é que... Para a gente ir informando para o pessoal, como é que... É um curso que eu adoro falar que é de desformação. Quebra padrões? Total. Que legal! É um desafio, não é um curso, viu? É para quem tem coragem. Ah, é? Então explica isso melhor para a gente. Na verdade, é um curso de formação de educação para a paz, né? Então, nós somos uma escola de educação para a paz e esse é um curso estruturado, né? Ele é estruturado em formas de seminário. São 24 seminários, são 24 encontros mensais de 12 horas por mês, né? Um final de semana, ou seja, sexta noite e sábado o dia todo. O aprendiz ele vai passando por cada seminário, a cada trio de seminários ele vai fazendo um trabalho interdisciplinar, onde ele está alinhando aqueles conhecimentos que ele vem adquirindo e o que ele está levando para a vida daquilo. A gente falou várias vezes em aprendizes, né? Nós consideramos, nós não chamamos de alunos, chamamos de aprendizes, né? Que nós estamos abertos à aprendizagem o tempo todo. Sim. E somos eternos aprendizes da vida. Inclusive nós, né? Com certeza. Nem quem se formou deixa de ser aprendiz. A Nelma sempre lembra a gente disso. Não existe ex-aprendiz, né? Não. É isso aí, constante, né? Constante. A cada momento eu sou uma nova pessoa. É isso aí. Né? Então, é um encontro por mês. E o 25º encontro é preparado pelo aprendiz. Então, é ele quem apresenta para a gente. Ou seja, é o projeto dele. Lá pelo 18º seminário, ele começa a construir o projeto dele. O projeto de transformação que o curso possibilitou, que é essa caminhada. Porque é uma caminhada, né? É um projeto onde a gente considera, a Cláudia já comentou, a abordagem é uma abordagem transdisciplinar. Dentro de uma abordagem transdisciplinar, a responsabilidade de aprendizagem é do aprendiz, é processo autoeducativo. É claro que tem os grandes conflitos, né, dos aprendizes que chegam no primeiro momento, porque assim, nós viemos de uma educação tradicional, onde nós temos o professor pegando na nossa mão, eu quero aula, dizendo o que nós temos que fazer. Né? Eu quero aula e não tem, né? Cobrando os trabalhos, dando prazo, etc. Não que a gente não tenha tudo isso, a gente tem tudo isso. Agora, nós não vamos ficar te obrigando a fazer. O processo é um processo de autoeducação. E você é responsável pelo seu caminho. E por isso os nossos cursos têm focalizadores. Então, dentro da equipe pedagógica, são focalizadores que mantêm o foco. Olha, nós estamos indo para lá. Né? E vai caminhando com eles nesse caminho, né? Nessa jornada de
de formação ou de desformação, que a gente gosta de brincar, né? É porque nós viemos de um modelo onde nos colocaram em várias formas, né? Ou formas. A gente fala assim, ampliar o olhar significa ampliar tudo isso. Sair dessas formas que nos colocaram, né? Isso é complicado, hein, meu? É muito complicado. É por isso que a gente chama de processo mesmo, né? O curso é um processo, é uma jornada, é um caminho, né? E essa última apresentação, que os alunos aqui, os aprendizes se reúnem e fazem essa apresentação, cada um deles vai fazer algo que mostre o que foi esse processo, o que foi essa jornada, né? E essa apresentação é lindíssima, a formatura deles é sempre muito emocionante, saem de lá coisas maravilhosas, né? É muito bacana essa parte aí. A gente já tem umas 2 perguntas aqui. Ah, que bom. A Fabiane de Santos está perguntando: onde que o aluno que se forma pode atuar? Então, a gente, de todas as, a gente fala assim, para quem é esse curso? Para profissionais de todas as áreas, de todos os saberes, porque a proposta não é especializá-lo em algo, né? Porque não é um curso de especialização, não é um curso técnico, é um curso de abordagem humanística. Quer dizer, na verdade, você pode ter a tua profissão e aí você vai levar o conceito humano, a abordagem humanística para essa área. Porque antes de olhar para o processo, você vai olhar para a pessoa. Não importa a área que você esteja. Antes de você olhar para o resultado, você vai olhar para as relações que levam a esse resultado. Antes de você olhar para o conflito, não é que a gente não tem conflito, eu vou olhar para o diálogo, né? Como é que a gente soluciona por meio do diálogo, né? O diálogo, então, é algo onde a gente valoriza para que os conflitos sejam resolvidos. Não que não teremos mais conflitos. Conflitos fazem parte do processo. Como é que a gente se relaciona nesse mundo? Como é que eu me relaciono comigo? Né? Como é que eu sou mais feliz naquilo que eu estou fazendo? Na verdade, o grande... Se eu estiver falando bobagem, desculpa. O pulo do gato é você mudar, na verdade. Sim. Porque os problemas vêm, os desafios vêm. Exatamente. E é como você trata isso quando vem. Uhum. Muitas pessoas estressam, outras aprendem a tratar de uma forma muito melhor. Isso. E tem um sucesso, um resultado muito melhor. Uhum. Eu só queria esclarecer um pouquinho mais essa moça que fez a pergunta. A resposta para ela é assim: você fazendo este curso da Unipaz, que pode ser feito tanto como pós-graduação ou só como uma FHB, você vai poder atuar na área na qual você já trabalha. Porque o que você vivenciar e aprender lá, você vai levar para a sua área de atuação. Porque, primeiro de tudo, você vai viver isso dentro de você e a mudança vai ser interna. Então, você vai, automaticamente, isso vai fluindo e as pessoas à sua volta vão percebendo a mudança. Elas não sabem bem o que é que está, mas você está diferente. Elas não sabem dizer bem o que é que está te deixando diferente, mas como a mudança interna, isso reflete, né? Então, volto a dizer, a gente tem pessoas que se inscrevem no curso que são educadoras, professoras, diretoras. Tem pessoas da área de psicologia, tem pessoas da área de saúde, tem pessoas da área de banco, de empresas, e a pessoa acaba levando isso independente da área que ela trabalha. Ou, às vezes, acontece também da pessoa, dentro do curso, mudar total. Essa é a ela fala, ela realmente... É isso que eu ia falar. Eu não quero mais fazer esse caminho que eu estou fazendo. E ajuda a procurar outros caminhos, na verdade. Né? Porque abre o leque, né? Essa abertura de leque é que é legal. Se você se enfiou numa caixinha, que você, na verdade, não está nem um pouco feliz com essa caixinha, você vai acabar saindo dela. E existem algumas amarras para isso. Muitas vezes um cargo, um salário, que para a pessoa, quando não tem esse desenvolvimento, né, do autoconhecimento, para cair fora disso daí é complicado. Muito. Mas complicado. A gente tem mais uma pergunta aqui. Marcelo Ronce, quem é esse cara? Eu acho que é o cara que faz o programa comigo, que hoje não pôde vir. Falou parabéns pelo programa, que pena que não pude estar hoje aí. Abraço e me coloco à disposição. Está mandando um beijo para vocês. Obrigada, para você também. Tá obrigada. Bom, eu gostaria de a gente chamar o nosso break aqui. E não? Então vamos continuar.
Bom, se a gente estava falando desse autoconhecimento, tem algum case assim que foi tão transformador que chamou a atenção? Porque é alguma coisa assim que o cara entra de um jeito e sai de outro, não é não? Nossa, nós temos muitos cases. Não precisa, eu acho que nome não se fala, né? Sim. Mas assim, alguma coisa que é muito transformadora, que é legal, porque as pessoas que estão nos assistindo falam, pô, realmente é um curso muito bacana. Vocês poderiam puxar do... Deixa eu lembrar algum case bem legal. Nós estamos, nesse momento, até fazendo uma pesquisa com todos os aprendizes que já passaram pelas formações, o que eles transformaram em suas vidas. Legal. E é assim, vou falar de uma pessoa especificamente, que era um executivo do Banco Itaú. No decorrer do curso, ele descobre que era um consultor em alto cargo do Banco Itaú, da área de RH. E no decorrer do curso, ele descobre que ele quer ser feliz. Aí começa Simples a coisa. assim. E ele descobre que, para ser feliz, trabalhando naquele modelo, naquele formato, de 10 horas por dia, todos os dias, seguindo aquelas regras, e ele, como facilitador de programas de treinamento dentro dessa instituição, preparando pessoas de alta performance, preparando para que eles tragam, né, cada vez mais performance, ele descobre, não é isso mais que eu quero fazer. É como se eu estivesse enganando essas pessoas. Não é um engano, mas ele se sentiu assim. Ele não se sentia bem com aquilo. Ele não queria mais. Na verdade. E ele descobre assim, eu quero viajar. Olha. Então ele muda completamente a carreira dele, ele continua fazendo treinamento, né? Ele continua preparando pessoas, mas hoje o treinamento dele é numa área que ele fala assim, eu ajudo as pessoas a acharem o sentido naquilo que elas fazem. Ele seguiu a linha que vocês... Sim. Então essa é a proposta dele e ele viaja o mundo todo hoje. Olha. Então ele faz toda a agenda dele de uma forma que ele, a cada possibilidade, ele está num determinado lugar. Né? E vocês veem como que isso é tão potente, né? É que está tudo aqui dentro. Sim. A gente tem um caso de uma engenheira também, que chega para a gente com essa visão, que chega até nós com essa visão. Né? Tudo bem que quem chega até nós já tem algumas interrogações, a gente já percebe isso, tá? Claramente. Alguma coisa não está bem, né? Alguma coisa não está bem, já tá e por buscando, isso ele já né? está em uma busca. Ele não sabe o que é, mas ele sabe que tem Legal. alguma coisa. Né? Essa engenheira, ela continua sendo uma engenheira, mas ela buscou, por exemplo, em engenharia, nós temos uma ferramenta de fazer processos, de desenho de processos, que chama PDCA. Né? Uhum. Claro, ela é uma especialista em processos, ela é uma engenheira, mas assim, ela buscou uma ferramenta onde esse PDCA é uma abordagem totalmente humanística. Né? Que esses 4 quadrantes, o primeiro é sonhar, o segundo é planejar, o terceiro é executar e o quarto é celebrar. Olha só. Né? Ou seja, são os mesmos quadrantes. Mas o meu olhar agora é de um olhar onde é a pessoa que faz o processo. E primeiro eu descubro qual é o sonho dessa minha equipe. Onde queremos chegar. Entendi. Né? Então, o interessante disso tudo que vocês estão falando aqui, que na verdade é um processo onde a pessoa se transforma, na verdade, né? Ela pode até seguir a carreira dela, mas na verdade ela nunca mais vai fazer do mesmo jeito que ela fazia. Exatamente. Ela já não é mais a mesma, né? Provavelmente. Exatamente. Eu estou lembrando de uma aprendiz que teve nessa turma que eu focalizei. Ela era da área de educação e uma pessoa que já estava há muitos anos, né? E hoje em dia a gente sabe que os professores andam assim judiados, né? Pelo sistema, por tudo que acontece. E ela assim queria mudar as coisas na escola dela, mas ela mesma já estava cansada, né? Meio que engolida pelo sistema. Mas ela começou a levar as coisas que ela vivenciava ali, ela começou a levar aos pouquinhos para a escola dela. E no começo chamavam ela de esquisita, né?
Aliás, muitas vezes nós somos chamados de esquisitos. Nós mesmos já assumimos, né? Nós somos meio legal esse esquisitos mesmo. esquisito, né? Mas ela começou a tem a conseguir, né, que as pessoas aderissem àquelas mudanças que ela estava propondo na escola, e ela conseguiu coisas incríveis. Ela conseguiu realmente transformações com os professores, com os alunos, com os pais, levando para lá aquilo, as técnicas e tudo que a gente trabalha e vivencia ali na Unipaz. Então, cada um dentro da sua área realmente pode levar isso e fazer as mudanças, né? E eu acho muito legal tudo isso que vocês estão falando, né? Porque, na verdade, ele volta para aquilo que é a essência de tudo, né? O poder está aqui dentro, eu consigo o que eu quiser. Uhum. Não tem limite. Não tem Não, limites. E o engraçado é que, assim, como todo o processo da formação, ela te direciona a olhar para as tuas potencialidades. Quando eu reconheço as minhas potencialidades, eu começo a acreditar nas potencialidades do outro. E é interessante isso, porque o mundo que a gente vive, existe sempre a potencialidade, ela é mensurada por alguma coisa, por algum troféu, por alguma coisa. Mas a grande essência da coisa é você acreditar em você, porque você é capaz de tudo. Sim. E esse poder é transformador. E muitas vezes as pessoas não têm essa ciência, esse conhecimento. E vocês trabalham justamente Nesse aí. ponto. E eu acho que Esse ponto. É o ser, é a busca do ser. Esse é o ponto da esquisitice. Esse é o ponto da esquisitice. Provavelmente somos todos esquisitos. Mas é muito legal, porque eu vejo isso como o poder da transformação mesmo. E uma coisa importante que acho que a gente não falou, é uma das coisas que a gente muda ali na Unipaz, né, mostra, né, para as pessoas, traz para as pessoas, é ir trocando a competição pela cooperação. Isso é tão incrível, isso traz tantos frutos, né? A gente tem os jogos cooperativos, que é o exemplo máximo disso, que é um dos seminários mais transformadores. Funciona isso. E é uma coisa que algumas pessoas, algumas empresas, inclusive, já estão chamando, Sim. né? Porque tem vários profissionais muito capazes dando cursos de jogos cooperativos, e é um dos seminários que a gente encaixou ali na nossa teia, né? E é incrível, porque você percebe que, em vez de competir, você pode cooperar. Então, isso para um líder, a hora que ele internaliza isso e leva isso para a equipe, a coisa flui, né? A gente legal, né? vem de um modelo de história de competição. É. E esse modelo está arraigado nas nossas formas de educação tradicional, indiretamente. Mas toda vez que eu premio o melhor aluno, eu estou incentivando a competição. E a premiação, no caso, é a melhor nota. Ou toda vez que o melhor aluno está sentado ali na frente e sem querer, é claro que não, é porque isso já está arraigado na nossa cultura, que a gente vai dando os parabéns para aquele, que o aluno que já não tem uma inteligência racional tão desenvolvida, ou tem outro tipo, que a escola não considera, ele já vai, a autoestima dele já vai entrando num processo de baixa, se eu não consigo tirar 10. Né? E ele é tão capaz Quanto quanto o o outro. outro. Ele só pode ter uma outra forma de elaborar, né? Então, a gente vem de um modelo educacional onde a competição está arraigada. Né? E a gente vai levando isso para todas as áreas com a qual a gente vai atuando. Então, a gente leva para o meu ambiente de trabalho. Hoje, a gente tem pessoas competindo entre si dentro do mesmo setor. Imagina dentro da mesma empresa. Com certeza. Né? Então, essa inconsciência que a gente tem da competição, que está tão arraigada na minha cultura, a gente não percebe que a cooperação é tão natural quanto a competição. E ela é que eu importante, posso né? competir. Colaborando, Posso, né? mas eu posso também cooperar. E que eu posso escolher quando cooperar e quando competir. Né? Isso aí. Então, assim, quando eu faço uma coisa e quando eu faço outra. O problema é que a gente não tem consciência do nosso poder de competição e compete em todas as áreas. E compete em casa, com os irmãos, e compete nas relações
com o marido ou com a esposa e compete no ambiente de trabalho, porque isso está, de alguma forma, introjetado em nós. Isso gravou, na verdade, né? Gravou, né? Isso gravou, isso passou a ser um hábito e você, quando você percebe, você já está competindo, né? Sim, e quando a gente descobre que a gente está competindo em tudo e que a gente ganha muito mais quando a gente coopera, que o resultado é muito melhor quando nós todos fazemos juntos, a gente leva um susto. E Baita de um susto. É. Né? Olha, maravilhoso esse curso de vocês. Para quem tem interesse de ter mais informações, como é que faz? Vocês não poderiam dar informações, telefone? Pode falar. Vou achar o óculos. Bom, então a gente pode deixar na internet tem o site, né, da Unipaz de São Paulo, tá? Porque caso queiram fazer em São Paulo, quem estiver em Brasília pode procurar de Brasília. Como e é assim que é o diante. site de São Paulo? Qual é o endereço? Mas o de São Paulo, www.unipazsp, tudo junto, unipazsp.org.br. E o nosso telefone aqui de São Paulo, 11 50 83 4278. Tá? Estamos na Vila Mariana, próximo do metrô. E, no caso desse curso, é um final de semana por mês. É sexta-noite e sábado o dia inteiro. Então, é bem viável da pessoa arranjar um tempinho e conseguir estar lá com a gente. A turma, quantas pessoas tem mais ou menos? Só por... Em média, 30, 35 pessoas cada turma. Legal. De jovens, nosso público, quando a gente começou, isso, a pesquisa que a gente está fazendo está mostrando claramente, era um público acima dos 40, 35 anos, né, de pessoas que já vinham buscando outras coisas, mas hoje, na 8ª turma, que a gente está, na 9ª turma, essa idade já caiu bastante. Temos muitos jovens, né, procurando esse curso. Isso é uma pergunta que eu vou fazer. Sim. Isso é um bom sinal, né? Super bom sinal. Por que você acha que é um bom sinal? Porque eu queria a tua opinião, a de vocês duas, para as pessoas que estão nos assistindo. Por que é um bom sinal? Porque o jovem hoje, eu acho que ele já tem... Nós vivemos épocas diferentes, né? O jovem hoje, ele já chega com tudo pronto, diferente da época que eu vivi, por exemplo, onde, em 1985, eu tive meu primeiro computador e eu já tinha quase 20 anos. Né? O jovem hoje, com 2 anos, com 3 anos, com menos até, já estão com todas as informações fáceis à disposição dele. Então, ele começa a buscar... Parece que a gente volta para um outro lugar que já não está mais fazendo sentido. Ele começa uma busca pelo sentido. Essa busca do sentido tem chegado cada vez mais cedo. Isso é importante. Né? Essa busca da qualidade de vida, né? De falar assim, poxa, eu não quero só trabalhar 10 horas por dia ou 12 horas por dia. Talvez a nossa geração tenha já criado esses filhos... que já estão começando a questionar outros valores, né? Então, esses jovens, ele já quer fazer aquilo que já tem sentido para ele. Vai ser uma geração melhor. A gente está começando a formar novas gerações. São essas gerações que começam a formar gerações melhores. Isso aí. Né? E quanto mais consciência a gente tem nos nossos processos educacionais, de agora em diante, cada menorzinho que a gente começa... fazer uma educação, trazer uma educação mais integrativa, integral, no sentido de inteira, né? A gente está preparando uma geração para um mundo melhor. Né? Porque esse mundo melhor, esses jovens, esse povo que vai cuidar verdadeiramente do planeta, são esses pequenos. A nossa geração já é passado. Já passou. Já passou. Né? Nós fomos buscar o autoconhecimento Exatamente. só agora. Eu acho, o que eu sinto assim particularmente é que eu acho que todo mundo que chega lá para nós, independente da idade, porque vão pessoas mesmo das mais variadas faixas etárias, né, e que também se misturam na turma e que também colaboram lá para esse caldo, né? Eu acho que as pessoas estão em busca de paz. Algo que traga sentido. E eu acho que a busca de paz é inerente ao ser humano. E a gente não está sabendo bem onde encontrar isso, né?
Então, quando você chega lá, você vai encontrar outras pessoas que também estão em busca disso, mesmo que sem saber direito como, né? E você comentou, quando você entrou lá, você sentiu que tem um astral bom na casa, né? É uma delícia. Porque a gente busca mesmo que lá seja um oásis, um local onde a pessoa, assim, passou da porta, a pessoa já sente diferente, né? Já tem algo ali que a gente vai construindo, né, e mantendo mesmo para o nosso próprio bem até, né? Eu tenho um caso bem específico disso, né? Uma pessoa foi fazer uma entrega para a gente de uma mesa que nós tínhamos adquirido na época do festival. E ele é um entregador mesmo, né? Chegou com o caminhão, descarregou, entrou pela lateral, né? Foi passando pelo jardim, era para uma sala lá em cima. E aí ele fala assim, nossa, mas que lugar é esse? É durante a semana, não tinha nada. Daí ele entrou pela lateral e ele passa, que lugar é esse? Né? Eu falo, aqui é uma escola. Mas uma escola de quê? Né? Aí eu falei, mas por que você está fazendo essa pergunta? Ele falou, porque eu estou sentindo uma paz. Você vê. Né? Então, isso é importante, né? Bom, gente, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Mas eu vou deixar aqui para vocês um convite para vocês virem um outro dia. Legal. Trazer mais detalhes disso, porque é muito legal. Isso é muito bom para as pessoas que nos assistem. Sim. Porque você fala, não, as pessoas querem achar a paz, mas a paz está aqui. É só ela saber. Né? Então, isso que vocês fazem é muito lindo, parabéns. É um trabalho maravilhoso. Melhorar pessoas, na verdade. Sim. Nelma, por favor, as suas considerações. A gente está acabando. Eu agradeço a oportunidade, né, de poder estar aqui, de poder contar um pouquinho do que a gente faz, né, da forma como a gente escolheu mudar o mundo. Né? Todas as formas que a gente escolhe são válidas, mas essa foi a forma, pelo caminho da educação, mas de uma educação que amplia o olhar, que não exclui. Né? De uma educação que olha para o ser humano inteiro, né? E não fragmentada, de uma educação que considera a responsabilidade social, a responsabilidade ambiental, qual é a minha parte que eu estou fazendo no mundo. Né? Então, é um prazer assim, estar aqui, de poder falar disso que a gente escolheu. Né? E parabéns pela escolha. Cláudia? Bom, fica o convite, né, para quem se sentiu tocado, para ir lá conhecer a gente. Liga antes, marca um horário, passa lá. Eu não sei bem se é isso que eu quero. Vai fazer um seminário, vai assistir uma palestra, vai lá tomar um cafezinho, pode. Quer assistir um seminário como convidado ou quer estar lá? Eu tô dentro. Tô dentro. Entra no site, olha a nossa teia, vê lá o que interessa mais, as datas. Legal. E, né? Precisa fazer uma inscrição, tem um custo, né? Mas tem vários modos de se estar na Unipaz. Tem danças circulares todas as segundas-feiras, tem meditação, tem uma série de atividades muito interessantes. Palestras como a sua e outras. Ótimo, ótimo. Fica o convite, então, e obrigada de estarmos aqui. Obrigado vocês. Bom, pessoal, terminamos o nosso programa de hoje. Na próxima terça-feira, mais uma vez, a terça-feira que vem, não teremos programa, é carnaval. Iremos repetir este programa aqui. E na próxima teremos um novo programa. Um bom carnaval a todos. Um abraço.